Olá pessoal, então vamos começar então esse curso rápido, né? Uma tutoria sobre mixagem ao vivo, e a gente vai estar usando a mesa UI 24R da Soundcraft, tá? Hoje está sendo bastante usada aí. Vamos falar um pouquinho, né, nessa apresentação aqui, falar o que ela é. Eu quero destacar que ela é uma interface, tá, de áudio de 24 canais, ou seja, eu tenho 24 canais ali disponíveis para entrada, mais 2 canais de linha, mas no caso é a possibilidade de usar um pendrive de MP3 ali para rolar umas músicas, né? Ela tem 10 auxiliares, muito importante, 6 subgrupos, 6 VCAs, 4 subgrupos de efeito, tá? Uma entrada de linha, como eu falei, né? E USB. E outra possibilidade que ela tem também é de registro de snapshots, né? Ou salvar como show, como algumas vezes você fala. Um dos conceitos importantes para a gente saber sobre mixagem ao vivo é o seguinte: o que é PA? Tá? PA é a sigla de Public Address, ou endereçamento de público. Observe o esquema aqui, ó. Eu coloquei aqui como se fosse duas caixas, certo? Aqui o público e aqui duas caixas viradas para trás, ou seja, para os músicos. Então toda vez que a gente falar de PA, a gente está falando do som que é direcionado para o público, e a gente vai usar muito esse termo aqui, PA, ok? Vamos falar um pouquinho sobre alguns conceitos aqui que são importantíssimos, tá? De saber. Inclusive, recomendo que esse vídeo seja revisto algumas vezes para guardar mais, né, esses conceitos aí. Raia de canal. O que é raia de canal? Lá no Mixer você vai ver vários blocos de controle se repetindo. Isso chama raia de canal. Então eles na verdade são a mesma coisa, só que cada um é para um canal diferente, né? Um para o canal 1, canal 2, canal 3, etc. Ok? VU. VU é esse LED, né? A simulação no caso aqui do LED é indicador, né, de sinal. Tá? Ele é um monitor para você saber como que está chegando ali seu sinal, tá certo? Se está chegando legal, se está chegando baixo, se está chegando, se está estourando, tá certo? Fader. Fader é esse controle de volume aqui, tá legal? Panorama é esse controle aqui, no caso, ele é um fader horizontal, ok? E a ideia dele é para você jogar o som mais para a esquerda ou mais para a direita, perfeito? Mute. Mute é um controle para você ocultar o som desse canal sem precisar mexer no volume. Se você clicar no mute, ele simplesmente zera o som desse canal, deixando ele sem som, tá bom? O solo ele já faz um pouquinho o contrário. O que acontece? Quando eu clico no solo, eu permito somente o som desse canal e eu muto todos os outros canais, tá? Ele é diferente, então ele na verdade ele é meio que o inverso do mute, ok? E o compressor que está aqui embaixo, que vocês vão ver, o compressor ele é um módulo dinâmico que ele, tipo assim, você configura ele para ele não deixar que o som passe de determinado volume, vamos dizer assim, tá? Como ele é dinâmico, basta você configurar e ele vai ficar controlando ali o nível de volume de saída, tá certo? Então, esses primeiros conceitos aí. Outra coisa também é a frequência. Ficou sem coisa aqui agora que eu vi, tá? Mas o que é a frequência? Que é muito importante saber. Frequência ela é a velocidade da onda que é produzida, tá? Nosso ouvido ele consegue captar de 20 Hz, tá? Que é a unidade de medida de frequência, a 20 mil Hz. 20 mil Hz é igual a 20 kHz. As frequências de valores mais baixos são graves, as frequências de valores mais altos são agudas. Tá? E as frequências que ficam aí no meio do caminho são médias. É interessante o seguinte, esse lance de grave e agudo, ele depende um pouco do tipo de timbre que você tem, você está usando. Por exemplo, uma frequência grave de um baixo é diferente da frequência grave de por exemplo, de uma guitarra, entendeu? A frequência grave de uma voz masculina é diferente de uma frequência grave de uma voz feminina. Por aí vai, tá? A equalização. A equalização é a forma de adaptação, né, de adequação desses timbres aí que a gente tem, considerando aí a entrada, né, por exemplo, dispositivo de entrada um microfone, dispositivo de saída é uma caixa e o ambiente aí, que é o lugar onde você está, tá bom? A equalização, a gente vai trabalhar a equalização justamente em cima das frequências. Eu vou equalizar adaptando as frequências que eu preciso ali e melhorando, né, adequando
ao mais próximo da origem possível, né? E assim ficando um som bacana. Mono ou estéreo? Muita gente confunde esses conceitos aqui, achando que mono é uma qualidade de som ruim e estéreo é uma qualidade boa. Não é isso. Isso aqui tem a ver com direcionamento. Mono é quando os mesmos sinais saem nas duas caixas ou mais, né? Vamos supor que você tem um módulo aí 5.1, por exemplo, né? São 4 caixas e um sub. Então o que acontece? O mesmo sinal ele sai igualzinho em todas as caixas. Isso é um sinal mono. Agora vamos supor que eu tenho um violão, voz e um teclado. Então eu coloco o violão na esquerda, o teclado na direita e a voz no centro. Então eu já tenho um sistema estéreo. Então para um sistema estéreo tem que ter no mínimo 2 caixas, tá? 2 ou mais caixas para um sistema estéreo. Então a diferença entre mono e estéreo é isso. Eu posso ter um mono de qualidade, alta qualidade, e um estéreo de baixíssima qualidade, tá? Então não tem muito a ver com a qualidade do som em si, não, tá bom? Cabos são mídias de transmissão de sinais. Você vai ouvir muita gente falar assim, cabo XLR, cabo P10 e tal, mas a verdade é que cabo ele não é XLR ou P10, né? Esses são os plugs. Daqui a pouco eu vou estar mostrando para vocês aí os plugs, explicando melhor um pouco sobre isso. Bus. Quando a gente fala de bus, é o seguinte, o sinal ele é enviado para um outro caminho para ter um terceiro resultado. Tá? Então, tipo assim, eu quero fazer um bus de efeito. Então eu vou criar um canal de efeito. Então eu tenho aquele meu canal, por exemplo, canal do violão. Ele vai sair no master, mas ele vai também passar pelo bus para poder ter um efeito ali e assim dar um som mais agradável, tá? Então esse conceito de bus aí que a gente tem. Bypass. Eu posso configurar, por exemplo, o equalizador, eu posso equalizar o som lá. E eu quero comparar o som original com o som equalizado. Então eu aperto o bypass. Quando eu aperto o botão do bypass, ele passa direto o som. Então ele fica toda aquela configuração que eu já fiz ali, ela não vai ser perdida. O som simplesmente vai passar direto. Aí eu desabilito o bypass, aí ele entra o equalizador de novo. Isso é para quê? É justamente para fazer essa comparação, para você não ter que ficar regulando e desregulando para saber como é que o som está, tá bom? E o reset, que é para você zerar os controles daquilo que você configurou. A gente vai ver bastante cada um deles aí na prática, aí, à medida que a gente for ver nas aulas, tá ok? No próximo slide aqui eu estou mostrando, tá, os plugs que eu falei, tá bom? Então XLR, mais usado em microfones, vocês já estão acostumados a ver esses cabos, né? O P10 é mais usado aí em violões, guitarras, teclados, né? E é desse plug aqui. Eu tenho o P10 estéreo, né, que é o TRS no caso, muito usado para fones de ouvido, tá, ou dispositivos estéreo. O RCA, hoje em dia ele tem estado com pouco uso, mas você já deve ter visto bastante aí em aparelhos de DVD, né, aparelhos de som antigos e tal, era muito usado ele aí, mas até hoje tem. Por exemplo, a mesa UI24R, ela tem a entrada de linha dela como P10, tá bom? O P2, eu tenho 2 tipos de P2, o mono e o estéreo, mas o mono dificilmente se vê. A gente vê mais o estéreo, que é o plug antigo, né, de fones de ouvido. Hoje se usa mais o P3, que é esse aqui que é bem conhecido, que é o dos fones de celular, tá bom? E a gente vai usar bastante esses cabos, esses plugs aí, né? E aí normalmente a gente fala assim, o cabo XLR, o cabo P10 e tal. Mas a verdade a gente está referindo ao plug, tá bom? Então, galera, fechou aqui o próximo vídeo. Depois a gente vai estar falando agora sobre a interface diretamente. Tá legal? Um abraço a todos. Até o próximo vídeo.